Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor. E eu venho falar da primeira manifestação que Deus fez popular, que foi no Egito, que naquele tempo era conhecido como a maior nação do mundo naquela época. E Deus se apresentou através de Moisés e Arão como sacerdote de Deus, como profeta. Ele se apresentou. E se apresentou diante de Faraó, e Faraó também apresentou os seus sacerdotes. E os sacerdotes de Faraó criaram uma serpente para desafiar o Senhor Deus, né? Criou uma serpente, jogou diante do Senhor para desafiar o Senhor Deus. E Deus na infinita sabedoria que Ele é, quando se fala da serpente, quando se fala de serpente, você está falando exclusivamente da sabedoria. A serpente é o símbolo verdadeiro da sabedoria de Deus. Então, aí Faraó criou a serpente, desafiando Deus. Deus mandou que Moisés jogasse aquele cajado que ele trazia na mão no chão, e o cajado se tornou a serpente. E a serpente de Deus engoliu a serpente do Faraó, que no caso era a serpente de Satanás. Ali simbolizava as duas serpentes, simbolizava as duas sabedorias, a sabedoria de Deus e a sabedoria do mal. Ali Deus já estava falando para nós desde o começo que o conhecimento dele engoliria e engolirá toda a sabedoria do mal. Não é páreo para ele, mas como Satanás o desafia e quer que ele prove, ele deixou e está provando até hoje. Sempre venceu e sempre vencerá, porque ele é o Senhor do Senhor. E detalhe, irmão, aquele que Jesus pronunciou, assim como levantou a serpente do deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. Porque a serpente naquela época simbolizava a sabedoria de Deus. Então por isso que Jesus aparece como a serpente. E ele é a serpente. Entendeu? É por isso que tem até aquela lenda na tribo dos índios. O lobo e a serpente. Para quem não sabe, o significado de o lobo e a serpente, lá significa a fidelidade e a sabedoria. O lobo representa o homem, o profeta. O profeta que tem a sabedoria de Deus. Por isso que na lenda dos índios fala o lobo e a serpente. Significa a sabedoria de Deus no profeta. Entendeu? Tem muita gente que pensa que o lobo, porque são lobos devoradores que tem na igreja, né? Os pastores falsos, né? E muita gente pensa que é um lobo animal, que, né, confunde as coisas. Mas na verdade, quando fala isso aí, quando fala lobos devoradores, está falando desses pastores aí, ó, aqui. E quando vai falar, quando vai pregar a palavra de Deus, ele só prega coisas bonitinhas. Tipo assim, você pecou, ele fala, não tem problema, Deus é amor, Ele te perdoa. E quando a palavra não é essa. Jesus sempre quando pregava a palavra falou, vai e não peque mais. Entendeu? Não peque mais. Porque se pecar, morrerá. Entendeu? E eles não falam isso. Por que eles não falam? Porque eles querem manter a posição deles, quer manter dízimo caindo, dinheiro, quer manter seus carros bonitos. Então são lobos, ele está vivendo da lã das ovelhas. É isso aí que a Bíblia está falando.
Está comendo as gorduras do carneiro, né? Está vivendo às custas das ovelhas. As ovelhas trazem dízimo, ele compra carro, ele faz isso, faz aquilo. E não prega a verdade que se você não endireitar, não se aperfeiçoar, não tem salvação. Porque Jesus falou assim, ó, se você falar a verdade, se você pregar o evangelho, a verdade, sereis odiado de todos, mesmo aqueles que vão se converter, que vão herdar a salvação. No primeiro momento ele vai te odiar, vai te estranhar, não vai entender, mas você vai pregar a palavra para ele e o Espírito Santo com o tempo vai convencê-lo de que ele está errado e ele vai se salvar. Como fez com Paulo. Paulo matou muitos cristãos, mas teve uma hora que Jesus apareceu para ele, convenceu ele e ele se converteu, entendeu? Mas nos primeiros momentos ele sempre odiou os cristãos. É isso que o ser humano tem que entender. E quando fala de lobo, de leão, de serpente, está falando no empenho de cada um para pregar a palavra de Deus, para o bem ou para o mal. Porque quando Moisés lançou as bênçãos sobre o povo, ele disse, e de Benjamim direi. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã e à tarde repartirá os despojos. O que quer dizer isso? Que Benjamim é lobo. Lobo, o que quer dizer? Profeta. É um guerreiro. Ele guerreará pela verdade, pela sabedoria, porque o mal batalhará para não deixar ele receber as bênçãos de Deus, que é o conhecimento. E depois que ele receber, ele repartirá com o seu povo. Entendeu? Por isso que fala, Benjamim é o lobo que despedaça pela manhã e à tarde repartirá o despojo. Ali está falando do profeta, que entra em guerra espiritual depois que Deus recebe o conhecimento de Deus, ele começa a pregar o evangelho segundo a vontade de Deus. Entendeu? E os lobos devoradores que falam na Bíblia são esses aí que fica passando a mão na sua cabeça e vai, não, irmão, tá perdoado, não tem nada a ver, Deus é amor, tal. Esse que é o lobo. Ele está vivendo, está comendo a gordura das ovelhas, está vivendo da lã das ovelhas e ao mesmo tempo está deixando você ir para destruição. Ele só está sugando, entendeu? Agora, os que falam a verdade, os que falam que você não terá salvação se permanecer no erro, esses são os verdadeiros profetas de Deus. Entendeu? Porque Jesus sempre, quando pregou o evangelho, o que ele falava? Ele não ficava falando assim, amorzinho, sei que lá. Não, Deus não fala nada disso. Ele chegava a pregar, falou, eu tenho razão, eu tenho certeza. Então, quer dizer, quando ele tinha que falar, chegava raça de víbora, hipócritas, entendeu? Raça de víbora, foi João Batista que falou, mas falou inspirado por quem? Espírito Santo, que era o próprio Jesus Cristo mesmo. E Jesus falou, hipócritas, isso aí não foi uma vez nem duas, entendeu? Então, quer dizer, o verdadeiro profeta, ele repreende, fala a verdade, não fica só comendo da gordura e da lã das ovelhas, entendeu? E se você falar a verdade, como diz a palavra de Deus, sereis odiado de todos, até mesmo daqueles que são seus irmãos na fé. Mas como eles ainda não têm o conhecimento, você vai pregar a palavra, no primeiro momento eles vão te rejeitar, vão te odiar, talvez até te mate. Essa é a grande verdade. Mas no final, o Espírito Santo vai trabalhando na mente dele, naquela palavra que você pregou para ele, ele vai entender e vai ser salvo. Por isso está escrito na Bíblia assim, ó, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Entendeu? O que é o pão? Jesus falou, eu sou o pão da vida. Jesus é a palavra, você lança a palavra dele sobre a pessoa, a palavra verdadeira, pura, santa, do jeito que ele quer. E você vai embora. A pessoa talvez não se converta no momento, talvez leva 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas, se ele for de Deus, ele vai se salvar, porque Deus vai, aquela palavra fica na cabeça dele, o Espírito Santo vai ficar lembrando ele, e ele vai obter a salvação. Amém, irmãos?
Mas qualquer irmão que pensa que vai pregar e já vai ter a glória de ver todo mundo salvo em volta de você, não se iluda, que isso é mentira. Pode até acontecer um ou dois, mas é só com o tempo de Deus mesmo. Amém? Paz do Senhor, irmãos. E um ótimo sábado. Hoje é sábado. Não vou falar a data porque não estou lembrando.